E aí surgiu a ideia de fazer exatamente a Branca de Neve, que era essa loucura, né? Foi chamado como a loucura de Walt Disney. Por quê? Por quê? Bom, primeiro que já começava de grana, era um filme de $250 mil, já é inviável. O cara falava, velho, Pra época... ninguém tem dinheiro pra isso. É muita grana. Segundo que, quem vai ficar 1 hora no cinema vendo um desenho, cara? Ninguém, não tem sentido. Eles achavam que ninguém ia querer ver. Porque até então os filmes tinham 3 minutos, 4 minutos. Ele teve essa sacada, porque quando tinha os clubes do Mickey, que era o cinema passando o desenho do Mickey constantemente, num desses ele foi assistir, né? Ele gostava de, tipo, sem ninguém imaginar, ele chegava no lugar e assistia. Parou lá e começou a ver e viu que o filme, cara, tinha 1h20 de filme de Mickey constante e as pessoas ficaram. Então ele falou, pô, é possível. Só que os caras, é possível como? Numa história constante? Ele falou, sim. E ninguém acreditava no cara, o cara é louco. E por que ele escolheu a porque Branca de Neve? Porque ele tinha uma paixão. Primeiro porque ele tinha assistido o filme da Branca de Neve, o filme mudo e tal. Ele já gostava daquilo. Já era um filme que ele já tinha uma grande... como é que fala? Ele já queria fazer há muito tempo por causa disso. Segundo, cara... Direitos não tinha... Não, porque domínio público, né? Domínio público. E outra porque ele achava que tinha todos os elementos necessários para um grande filme. Você Romance, tem a mocinha, drama, você tem o mocinho, você tem o terror, você tem o suspense, você tem tudo. Tem o humor. Tudo. Só que o gancho que a gente tá falando aqui é exatamente do homem mais criativo do mundo, o maior contador de história. Por quê? Se você lê a Branca de Neve, pô, eu tive que ler, evidentemente, todos eles, todos os originais... Cara, é praticamente uma história de terror. Não, terror. Terror, cara. E os anões são insignificantes. Os anões não têm nem nome. Não tem importância nada, na são história. insignificantes, nem nome eles têm. É? E o Disney falou, não, cara, meus anões vão ter nomes. E ele tem lá uma planilha com 200 nomes que ele criou para escolher os principais e cada nomezinho, beleza, a gente vai fazer a característica do personagem e tal. E legal. Pô, nisso ele foi convencendo o irmão, que era o principal, falou, preciso do dinheiro. E aí o irmão falou, bom, você tem que convencer a galera, porque os caras vão trabalhar muito pra ganhar pouco. Muito vão trabalhar. A gente tá falando aqui em 2 milhões de sketch, cara. É coisa pra cacete. Você fala assim, como é que o cara vai fazer? Ele falou, beleza, marcou no final da tarde no estúdio, falou, ó, todo mundo no final da tarde tem uma reunião hoje e tal. Os caras, meu, deu merda. Já todo mundo com medo, todo mundo preocupado e tal. Entram na sala, tá o cara parado em cima do palco, luz em cima dele, e falou, vou contar uma história pra vocês. Bicho, o cara contou simplesmente Branca de Neve inteira, do começo ao fim, interpretando todos os personagens. Todos. Quando acabou, a galera... Aí ele falou, beleza, ganhei quem tinha que ganhar. Tamo junto, vamos fazer essa parada? Vamos, fizeram. De 250 mil, nós já estamos falando aqui 1,5 milhão. O Roy já, mano, pedindo uma maçã. Me dá uma maçã envenenada, pelo amor de Deus, velho, pra acabar essa porra. Desesperado. Cara, beleza, o filme saiu, pra gente dar um jump aí. Saiu o filme legal, os caras foram estrear no teatro chinês. Charlie Chaplin, amigo pessoal do Walt Disney, presente. Aliás, foi um dos poucos caras que sempre deu uma força pra ele nesse sentido, porque todo mundo... O Chaplin tinha a United Artists, que era a produtora, e ele distribuiu os filmes do Disney. E a United não queria distribuir Branca de Neve, porque Branca de Neve falou, ninguém vai ver essa porra, velho. Ninguém vai assistir isso. Sério? O pessoal não acreditava? Não acreditava. Cara, o Chaplin, como era diretor, né, chairman, conseguiu convencer os caras a liberar o Disney sem multa, sem porra nenhuma, e ele foi pra RKO, que acreditou na ideia. Mas o Chaplin estava lá no dia pra assistir, a galera tá assistindo. Cara, o Walt Disney fecha lá, apaga as luzes, puta, vai começar o filme, artista pra caramba, Hollywood em peso ali assistindo. O cara do lado da mulher dele ali tremendo, falou, bom, ferrou, né, ou cara? A gente estoura, ou a gente vai à falência. Casa penhorada, tudo. É mesmo? Verdade. Aí assim, Sim. cara, vamos perder tudo. E a mulher não relaxa. Aí começa o primeiro drama do cara falar assim, até então, ninguém viu um ser humano animado. Era só bichinho. Puta, será que os caras vão acreditar na minha Branca de Neve? Já começa daí. Beleza, começa o filme, a galera quietinha, passou 10 minutos, 15 minutos, ele falou, ninguém foi embora, já estamos bem. Tá legal, tá tudo bem. Beleza, cara. Puta, aí entre os anões, começa um rindo aqui, o outro gargalhando ali, ele... Pelo menos os anões já ganhou a galera e todo mundo tá rindo. Aí vem a parte difícil. Bom, fazer rir é fácil. Será que eu vou fazer os caras chorar agora? Puta, ó, um spoiler pra galera aí. Branca de Neve morre no final. Nossa! Pra quem nunca viu. Branca de Neve morre, vou contar pra vocês. Aí, tipo, o final da cena, ele falou assim, puta, meu, será que vão chorar na cena da morte? Cara, a Branca de Neve ali, e o bichinho tremendo na mão da Lila, da mulher dele e tal. Eu falei, e agora? Cara, todo mundo calado, o cinema parado, o cara tremendo, de repente... Puta, nego chorando, o cara agarrou, o cara apertou o braço da mulher e falou assim, meu, vencemos. Porque assim... Porra, e venceu. O filme já de cara, 8 pau. Então gastamos 1,5 milhão, 8 milhões. Já vamos comprar um estúdio em Burbank. Cara, mas assim,
Poderia, você falou muito bem, poderia ter dado errado, cara. É. Poderia ter dado errado e a gente não tava aqui, ó, nem eu, nem o Claudemir, nada fala desse cara. Se não fosse Branca de Neve a dar certo, nada depois viria. Na verdade, os parques, eles são consequências do sucesso de Branca de Neve. Aliás, o Walt Disney volta algumas vezes na sala do Roy para dizer assim, aí, pagamos as contas? Cutucava. Pagamos agora, cutucava bastante, né? A gente foi pro parque, vamos voltar lá na linha temporal, a gente tava onde? Vamos. Na construção Branca de Neve e depois... perdão, Branca de Neve. Logo depois de Branca de Neve, Pinóquio. Logo depois quanto tempo? Logo 2 anos. 2 anos. Só que assim, nesse mesmo ano, eles já envolveram, já tinha 2 ideias, 3 ideias na verdade. Tinha o Bambi, mas ficou... Era uma produção muito difícil, então eles foram fazendo, mas só foi lançado muitos anos depois. Mas tinha o Pinóquio e uma outra ideia do malucão. Que ele virou e falou assim, agora, o que ele queria fazer? Agora eu quero uma sala de concerto e eu quero fazer um filme onde nós vamos criar elementos para música clássica. Porque toda a história do Walt Disney, isso que é interessante, cara, sempre tem um cunho educacional. Sempre. O cara inventou o mecatrônico por quê? Porque ele queria que o Abraham Lincoln fizesse um discurso pra galera. Então ele sempre teve essa visão. Então ele queria fazer. Só que assim, já era uma ideia muito louca, e os caras falaram, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vai transformar isso numa sala de concerto? Eis que surge o som estereofônico. Como assim? Peraí. Não existia o som estereofônico até então. Era mono? O que era? Era mono. Você não tinha estereofone, não tinha som estéreo. Você entra numa sala de cinema em 1937, 38, você não tem. O cara queria fazer uma que a sala inteira estivesse ouvindo e achasse que estava num concerto. Nossa. Então assim, era mais grana pro seu Roy se descabelar. E detalhe, dessa vez não dava grana, né? Dessa vez foi projetos que, apesar da extrema importância histórica e cultural, no momento foi prejuízo, grande prejuízo. Depois que acabou ganhando uma grana no futuro, porque obviamente se tornou um marco, né? Então assim, mas antes, prejuízo. Fora investimento. E o Pinóquio foi quando eles fizeram também, né? Que você tinha câmera multicâmeras, também uma invenção dele. Coloca uma imagem multicâmeras para o Põe na multicâmera, entendeu o que é. Muito interessante isso. Ele que inventou... Na verdade foi o Ub Iwerks, mas ele... O projeto era dele, mas o Ub já tinha feito isso aí com carcaças de carro velho, ele já tinha criado essa ideia. Tá. Então assim, é bem interessante, porque mesmo quando você vê no começo de Branca de Neve... É que o Pinóquio é onde dá pra ver melhor, assim, onde eles usaram melhor para o Pinóquio pra valer. Porque o Pinóquio você vê as camadas, né? Começa a primeira cena pra ir lá na casa do Gepeto, você vai vendo as camadas. Sai da coisa, vai entrando na cidade, vai indo lá e tal. Então, assim, isso é fantástico, cara. E aí foi também uma criação deles e também a estreia de colocar um famoso para dublar um personagem. Ah, é? Começou aí? O Grilo Falante. Que era? Que era o Cliff Edwards. Esse cara era um gênio, ele era conhecido como o rei do ukulele. Era um puta cantor da época. Acho que não é isso daí, não é isso não. Coloca multicâmera Disney que vai aparecer. Multicam Disney. Esse cara... colocaram só não era não. Mas um monte de câmera. Aqui é multicâmera também, querido. Que tem 8 câmeras, não é isso que a gente tá falando. Exatamente. É um sanduichão de coisas, né? Eu já vi essa imagem. Sensacional. Um andaime com vários vídeos, cara, é muito louco, velho. Ele colocou o Cliff Edwards porque era o seguinte, cara. No livro, por isso que eu te falo que o cara é muito gênio. O livro original do Pinóquio é outro livro de terror. Se você parar pra pensar, você fala, cara... Do Pinóquio eu não sei história. Do Pinóquio terrorzão é o seguinte, também? Não é que é terror, mas ele é ruim. Se você fosse pegar, por exemplo, o Pinóquio à risca, seria o Chuck boneco assassino. Perfeito. É um boneco que toma vida. Só pra você ter uma ideia. Segundo capítulo, Grilo Falante morre com uma martelada. Pinóquio dá uma martelada e mata ele. Acabou. Morreu. O Gepeto, tadinho, você nem imagina o que acontece com o Gepeto na história inteira. Então o Disney genial falou assim, peraí, como é que o cara me mata o personagem mais legal da história que é o Grilo? Não. O meu Grilo vai ser diferente. Ele vai ser o protagonista. Porque apesar do nome do filme ser Pinóquio, o protagonista é o Grilo. Pinóquio é coadjuvante. Quem conta a história, a perspectiva é do Grilo. Ele contando a história pra plateia. Aí você fala, cara, quebrou a quarta parede. Primeiro personagem da história do cinema que fala com a plateia. Olha isso aí, ó. Explica aí. Tá vendo? Ó, a câmera aqui, aí eles vão colocando, né, no celofane ali, nos desenhos. Cenário. O cenário, vai colocando cada chapa dessa é um desenho, né? E aí, quando você vai juntar tudo, pra galera entender melhor, parece que você pôs um óculos 3D. Entendi. Se você assistiu o começo da Branca de Neve, você vai ver. Então você fala, puta, tem 3, 4 camadas ali, né? Que é o 3D que a gente usa hoje. O cara já meio criou uma perspectiva ali. E isso aqui tá mostrando, evidentemente, na horizontal, mas a câmera é na vertical, porque ela é muito grande. Então era um puta trampo pros caras. Porque é um andaime, é um andaime. E um em cima do outro. Um em cima do outro e o cagaço do cara cair e quebrar aqueles vidros. Então, porque ela é em cima, cara. Então, isso que eu tô te falando, a loucura do sujeito, cara, era muito além. Essa foto da tem a foto. Cima, coloca assim. Coloca museu, Family Museum, Disney Family Museum, multicâmera, eles têm lá, essa câmera, fica lá.
E aí o Disney colocou o Pinóquio, então o Clifford para interpretar o Pinóquio, que quebrava a quarta parede e tal, e cantava, né? A canção que virou tema da Disney até hoje é do Pinóquio, né? Com esse cara. Então assim, porra, o Tim Burton deu uma entrevista recentemente, e o Tim Burton foi animador da Disney, né? Ele trabalhou como animador. E ele conta que, quando ele estudou inclusive na Cal Arts, né? Que era a escola patrocinada pelo Walt Disney, então onde surgiu todos esses caras grandes aí. Aí ele conta que quando ele viu aquela cena do monstro, da baleia, cara, ele falou, meu, essa é a cena mais espetacular da história do cinema, cara. Porque os caras fizeram tudo na mão, bicho. É na mão, aquela baleia pulando no oceano e saca, é impressionante. Na mão. Aí você pega a gestão nova, os caras fazem esse Pinóquio com o Tom Hanks, que é a coisa mais horrorosa do mundo. Eu não consegui nem terminar de assistir. Não perdeu nada, é horrível. A cena final, parece que não tem alma nenhuma no desenho, né? É uma coisa assim. Pinóquio não tem alma, o roteiro é um lixo, e a cena final, que é do oceano, talvez por essa falta de grana que eu digo de produção, porque era uma produção pro cinema, eles arregaram e foi pro streaming. Cara, é patético. Se eu fosse o Tom Hanks, se você estiver assistindo aqui o programa, uma dica, velho. Tá assistindo, sim. Compra. Tom Hanks. Tom Hanks, compra essa porra, velho. Você tem dinheiro. Eu juro, tô falando sério. Eu comprar, falo assim, cara, quanto custa? Eu compro. Não passa pra ninguém isso, cara. É constrangedor pra um ator do naipe do Tom Hanks fazer um filme desse. Olha aí, ó. Olha só. É lindo, cara, isso, bicho. Pra você ver como os caras estavam sempre um passo à frente. Bicho. Mas o Pinóquio também foi um estouro de bilheteria? Não, mas o Pinóquio tem uma explicação clara. Começo da guerra, né? Então o que aconteceu? O mercado internacional, os caras não tinham mais, né? Exato. O mercado europeu, por exemplo, já era. Eles não tinham o que fazer. Então, assim, foi um filme doméstico. Um filme que eles fizeram pros Estados Unidos. Então, assim, rendeu? Rendeu. Mas não foi um sucesso, porque os caras faziam um filme Aí depois, acho que pra conseguir consertar a situação, quando lançou o VHS, na década de 80, o primeiro filme lançado em VHS não foi a Branca de Neve, né? Foi o Pinóquio. Então o primeiro grande sucesso, né? Que foi o primeiro VHS da história da Disney, foi o Pinóquio. Talvez por isso, porque o Disney sempre gostou desse filme. Então assim, sempre achou um puta filme. Mas sentiu que, pô, realmente foi triste. Pegou uma época terrível, cara. Até hoje, por exemplo, quando você pergunta, qual é o teu favorito? O meu até hoje, favorito de todos, é Pinóquio, cara. Então, eu acho ver de novo. Cara, eu acho Pinóquio, puta, você vai pirar. Porque cara, Pinóquio é obra-prima se você assistir com esse olhar. Primeiro que tem os Nine Old Men, né? Todos ali. Você fala, cara, o time de elite do Disney, os 9 homens velhos, estão todos ali. Você fala assim, cara, esses caras são a elite da animação no planeta. Todo animador baba. Os caras estão todos ali. Então assim, você fala, bicho, é uma obra-prima do começo ao fim. E a história, ele conseguiu transformar de uma maneira que você fala, todo mundo fica apaixonado pelo Pinóquio e não tem nada a ver com a história do Collodi. Se você pegar a história real, as aventuras de Pinóquio do Carlo Collodi, é muito assustador, porque quando eu li, eu falei, porra, não é possível que é o mesmo Pinóquio, cara. Então assim, a linha da história é ali, né? Eu acho que quem fez uma coisa parecida com o Disney e se deu muito bem foi agora o Guilherme Del Toro. Esse Pinóquio dele é bom. É bom? Pô, espetacular, cara. Esse dele, paulada. Só que é adulto, não é pra criança. E essa opção de fazer fábulas do Walt Disney, você sabe por quê? Pela facilidade. Já tá no imaginário. Já tá no imaginário, já tá pronto e você não paga direitos. Que bom, né? Pô. Mas por que não fazer os personagens dele ainda? O Mickey, os outros? Mas tinha. Já tinha? Só que mais pra curtas, por exemplo. Não tinha um longa. O primeiro longa que eles fizeram, acho que foi o longa do Pateta, na gestão do Michael Eisner. Mas, por exemplo, eles fizeram um filme que não era... O primeiro roteiro original Disney foi o Dama do Vagabundo. Isso era original. Então, mas não pegaram ninguém, eles criaram essa história. No cinema eles estão fazendo isso. O gibi, como que tá? As histórias em quadrinhos dele? Então, era jornal, né? Era jornal, tiras. Era o sonho dele de ter tiras e eles estavam bombando. Bombando. O estúdio que fazia bombando. Na verdade, assim, durante um bom tempo, cara, o que deu grana pra empresa, né? A gente tá falando de 1928, Mickey, pra 1937, Branca de Neve. Até ali, nesses quase 10 anos, cara, o Mickey sustentou todo mundo ali, bicho. Na tira, no jornal. Na tira, no jornal, nos país brinquedos, inteiro. no clube. País, mundo, cara. O cara revendia pra todo mundo. Cara, a gente tá falando aqui em pleno comunismo. Cara, o Walt Disney, né? Que você fala, pô, Estados Unidos e tal. Cara, ele sempre convidado pra ir como convidado de honra pra União Soviética. Porque na União Soviética, quando tinha filme do Mickey, cara, lotava. Mesmo? A galera apaixonada. O próprio Chaplin, que ele era fã, depois reverteu, né? O Chaplin era um grande fã e todos os filmes do Chaplin abriam com o filme do Mickey. Eles sempre tinham um filme do Mickey para abrir. Tinha um curtinha antes. Tinha um curtinha antes. Então, assim, e eu acho que onde eles ganharam muita grana foi quando eles fizeram o primeiro contato com o cara de produtos. Era um picareta, deu balão nos caras, mas pelo menos fez eles ganhar muito dinheiro, cara. O que fizeram? Não, cara, porra, você começar a vender produto. O Roy viu o cara, teve uma reunião, essas coisas. Tudo que você imaginar, tudo. Pra você ter uma ideia, eles fazem um estudo, cara. É bem interessante o livro que eu tava vendo.
Se você pegar... Hoje também é assim, mas se você pegar naquela época, vamos falar assim de 1930 até 1950, praticamente todas as casas nos Estados Unidos, tá? Não estou falando do mundo. Hoje a gente pode estender isso para o mundo. Todas as casas tinham algo do Mickey. Todas. Ou era uma colher, ou era uma meia, ou era um relógio, ou era um caderno, ou era um gibi. Todas. Você entrava numa casa, tinha uma do Mickey.